Oi, Margaridas! Hoje o nosso vídeo é sobre os pincéis da Maria Margarida. Qual que é a diferença de material, a diferença de corte, para que cada um serve? Primeira coisa, a gente tem na linha da Maria Margarida dois tipos de material. Os pincéis de cerdas naturais e os pincéis de cerdas sintéticas. Os naturais são todos de pelo de cabra. Os sintéticos é feito de nylon, que é um nylon super, hiper, ultra, mega macio. Ele é realmente muito macio mesmo. E aí, qual que é a diferença? Para que você vai usar um que é de cerda natural e vai usar um que é de cerda sintética? Por exemplo, olha só, de blush chanfrado, tem o F15, que é o pincel de cerda natural, pelinho de cabra, e tem o F17, que é o pincel de blush chanfrado de cerda sintética. Qual que é a diferença? O produto de cerda natural, o pincel de cerda natural, ele é feito para produto em pó. Já o pincel sintético é para produto cremoso. Porque se você pegar um produto líquido, um blush, né, no caso, um blush líquido e passar o de cerda natural, a cerda natural, ela absorve o produto. Aí o pincel vai ficar assim, cheio de produto e na hora de passar na pele não vai ficar tão legal quanto o próprio, que no caso é o sintético. O sintético ele pega pouco por vez e ele transfere tudo para sua pele. Então assim, qual é o jeito legal de usar qualquer produto cremoso que você quiser passar com o pincel de cerda sintética? Você coloca aqui no dorso da mão, vem com o pincel sujo só um pouquinho e passa. E aí vocês vão ver que como a quantidade de base é absurda a diferença quando você vai passar base, por exemplo. Faz muita diferença sim. A gente tem 3, ó. Todos esses aqui, a princípio, são para usar a base. Vou explicar a diferença já já. E aí, como o pincel de cerda sintética ele pega bem pouquinho, ele não absorve o produto, ele vai passar tudo no seu rosto, vai ficar bem fininho. E aí ele é especificamente para isso. Assim, por exemplo, base. Bastão, cremosa, líquida, todas. Agora, se for aquela base em pó, já tem que ser de cerda natural. Mesma coisa com blush. Mesma coisa com iluminador. Ó, a gente tem 2 pincéis para iluminador. O F20, que é o pincel para iluminador e contorno de cerdas naturais. E o F18, que é para contorno e iluminador, a mesma função, só que cremoso. Aqui, ó, cerda sintética, ele vai pegar menos produto, ele não vai absorver tanto e vai passar na sua pele. Já o natural, o produto em pó, ele é o contrário, né? Você precisa pegar uma quantidade mais apropriada, que no caso é o pincel de cerda natural que vai fazer. Ele pega, assim, ele pega melhor no produto. Então, cada um para uma coisa. Natural em pó, sintético cremoso. Aí, além dessa diferença de material, tem a diferença das cerdas. Isso é uma coisa assim que vocês vão ver bem, olha só. O produto, aliás, o pincel. Quando você quer passar um produto assim, num lugar bem específico, as cerdas do pincel, eles são todos bem juntinhos, tá vendo? Esse aqui é o O12, pincel lápis. E já esse aqui, ó, quando você quer espalhar o produto, no caso, o pincel de esfumar. Ó, tá vendo? Ele é mais gordinho, as cerdas são mais espaçadas. Então, é uma coisa assim, essencial do pincel. Você quer um produto num lugar muito específico, as cerdas são juntinhas. Você quer espalhar o produto, as cerdas são mais espalhadas. E além disso, ó, por exemplo, F14, pincel para pó, F20, pincel para iluminador e contorno. O material é o mesmo, que é pelo de cabra, tá vendo? Esse aqui, ele é mais gordinho, então ele é próprio para espalhar. Agora esse aqui, o F20, ele é, tá vendo? Que é por causa do formato, as cerdas são todas mais juntinhas e tal. O que acontece? Você quer fazer o contorno, vai ficar no lugar bem certinho. Mesma coisa o iluminador, ó. Você não quer espalhar, você quer aplicar o produto. Então, as cerdas são todas bem juntinhas. O pincel não é gordinho. E aí, uma coisa, assim, os pincéis da Maria Margarida tem 2 nomenclaturas, 3, aliás. O F, o O e o L, bem facinho. F de face, O de olhos, não é 0, é O, e L de lábios. Por exemplo, ó, vamos mostrar aqui na ordem.
o F10 e outra coisa, a numeração deles tá numa sequência de como você vai usar. F10 é o pincel que a gente usa para primer. Esse aqui tem muita gente que conhece, bem, antigamente ele era o pincel de base. Hoje em dia a gente não usa, porque a intenção é que a base fique bem leve, bem natural. E ele, como a gente estava falando, ó, as cerdas juntinhas, ele aplica mais. Então ele é legal para passar o primer, deixar uma camada bem legal assim de primer para depois você vir com a base. F10. Aí a gente tem o F11, que é o flat top, que é para base. Para aplicar base, ó, põe aqui no dorso da mão, suja só a pontinha do pincel, depois aplica no rosto. Em geral, hoje em dia, a maioria das bases são bem sequinhas, então você tem que sujar a pontinha do pincel e aplica só onde você for espalhar. Não faz pintinho no rosto todo, depois espalha não. Você faz e já vem espalhando. Aí a gente também tem, só para seguir a ordem, ó, passa o primer com F10, passa a base com F11. Depois da base a gente passa o corretivo, F12, ó, cerdas sintéticas. Ele também serve para quem quer passar sombra cremosa, cremosa ou líquida. Por exemplo, olha aqui o O10, que é o pincel próprio para sombra, ele é de cerda natural, melhor para sombra em pó. Esse aqui já é um pincel de cerdas sintéticas, para produtos cremosos. F12. Agora o F13 é o Dual Fiber. O Dual Fiber ele é um híbrido entre os dois tipos de cerda. A parte pretinha é feita de cerda de cabra, pelo de cabra. E a parte de cima, cerda sintética. Aí, olha só, como as cerdas deles são bem espaçadas. Então, qual é a diferença? Quando você quer aplicar a base com ele é mais apropriado para base quando você quer um acabamento bem leve. Então, por exemplo, você vai passar um BB Cream, que você quer deixar bem levinha a pele, é legal passar com ele. Ou então, ele faz um serviço assim maravilhoso para polir. Você passa a base com o pincel de base que você preferir, o F11, que é o flat top, ou de topo reto, ou o F16, que é o de topo redondo. E depois você vem e faz um polimento, vai passando assim em círculos, até deixar, como se você estivesse esfumando a base, até deixar assim um acabamento bem bonito. F13. Aí F14 é o de pó, então você vai passar primer, base, corretivo e pó para finalizar a pele. E logo em seguida o blush, F15. Tá vendo? Aí fechou a sequência. Aí a gente vem os nossos amiguinhos de cerdas sintéticas, F16, F17 e F18. O F16 ele também é para base. Como o topinho dele é redondo, ele vai fazer, e a diferença dele com o F11 é que o topinho redondo você consegue alcançar as curvinhas do rosto, né? E o corte dele, por ser redondo, faz com que as cerdas fiquem mais juntas. Então ele aplica um pouquinho mais de base do que o F11. Então depende do tipo de acabamento que você gosta. Além disso, ele fica muito legal com produto mineral também. F17, ó, é o de blush, só que blush cremoso ou líquido. F18 é o de contorno, produto cremoso ou líquido. Contorno e iluminador, que é contorno aqui e iluminador nas têmporas. E o F20, que é para contorno e iluminador, só que de cerdas naturais. Aí acabou o F, que é a parte de pele. Aí a gente começa o O, que é de olhos. Primeiro o O10, que é o de aplicar a sombra. Sombra em pó, que você sempre vai aplicar dando batidinha, não arrastando. Que dando batidinha você vai aplicando e você evita de fazer aquela sujeirinha. Sabe quando a gente vai pintando aqui em cima do olho e embaixo vai ficando a mesma ordem de cor? Você usou a cor azul, verde e amarelo. Aí tá aqui embaixo igualzinho, porque a gente arrasta, não pode arrastar. Você tem que ir, ó, dando batidinha sempre. Assim sua sombra, você vai ver que sua sombra vai aparecer muito mais. Aí depois a gente vem com o O11. O O11 é o pincel de sombra chanfrado. Ele é mais multiuso. Ele assim, ele é mais, o corte dele faz ele ser mais gordinho que o O10, as cerdas mais espaçadas. Então ele é melhor para espalhar do que para aplicar. Então às vezes você quer fazer o côncavo rapidinho assim, você vem e dá uma passadinha com ele. Para aplicar aqui, ó, logo abaixo da sobrancelha, para aplicar logo aqui, ó, abaixo da sobrancelha,
uma sombra iluminadora, fica bem legal. E com essa pontinha dele você também consegue iluminar aqui o cantinho interno do olho. O11. Aí a gente vai pro O12. Aqui, ó, pincel lápis. Bem fininho e ele é pra marcar o côncavo, fazer o desenho do côncavo. E também dá pra você esfumar com produto em pó. Ou cerda natural, produto em pó. Se tá com um lápisinho aqui, se quer esfumar uma sombra por cima, é com ele. Aí o O13, pincelzinho de esfumar. Esse aqui, o da Maria Margarida, ele é legal, ele tem um tamanho assim muito bom, porque ele é pequeno, porque às vezes acontece dele ser grande e atrapalha um pouco quem tem o olho pequenininho. Então ele é pequeno, você consegue controlar bem o processo de esfumar e ele é todo de cerda natural, para produto em pó. O13, aí agora vem o O14, ó, como é que tá na mesma ordem. Primeiro você aplica a sombra, depois se você quiser iluminar aqui o cantinho ou aplicar uma sombra assim mais esfumada, O11, vai marcar o côncavo, O12, logo que você marca o côncavo, você esfuma, então O13, aí finalizou a parte de sombra, né? Aí você vai fazer o quê? Passar delineador, O14. Esse é o pincel delineador chanfrado de cerda sintética, então ele é para delineador em gel ou líquido também. O14. Aí a gente também tem o O15, que é o pincel de delineador, também de delineador cremoso líquido, também é de cerda sintética, só que ele é de pontinha. Então, às vezes quer fazer o delineador gatinho, ou quer um delineador, ou um pincel assim com a pontinha mais certeiro para fazer algum detalhe, é com ele. Então, O14 e O15. Aí o O16. O O16, ele é o seguinte, você vai fazer um traço com lápis ou com delineador, com o que seja, assim, algum produto cremoso. E você quer esfumar, para não deixar aquele, você quer esfumar o traço. Você não quer deixar o traço tão certinho, você vem com ele e esfuma. A mesma coisa quando a gente quer fazer uma caminha preta ou branca, assim, por baixo da sombra, quer passar na pálpebra móvel, então você vem com ele, O16. Aí por último é o L10, que é de lábios, L de lábios, que é o pincel para batom. Além dos pincéis da coleção normal, que segue a nomenclatura F, O e L, a gente tem o Eficácia. O Eficácia ele é todo feito para correção da pele. Então, cada um tem sua função específica. Vamos lá, ó. O E10, ele é pincel para passar o corretivo, tá vendo? Ele é uma miniatura do de base, topo reto. Ele é mais próprio assim, para quando você quer passar corretivo em algum lugar da pele. Então, por exemplo, às vezes você tem espinha, vai passar o corretivo para tampar as espinhas, né? Cada corretivo com uma cor apropriada. No caso, vai passar para a espinha, que é vermelho, vai passar o corretivo verde, né? Vai passar tal na pele. O E11, ele é a miniatura do pincel de topo redondo. Então, assim, pelo cortezinho dele, as cerdas são mais juntas, ele aplica mais, né? E chega mais nos cantinhos. Eu acho legal você aplicar, por exemplo, aqui, ó, ao redor dos olhos. E também para aplicar sombra cremosa, primer, produtos cremosos em geral na pálpebra. Depois dele vem o E12. O E12 ele é bem multifunção. Ele é chanfradinho, então você consegue fazer o contorno do nariz, que você vem com um produto assim ó, mais escurinho e faz a pontezinha do nariz e desce um pouquinho. Então, às vezes você vai usar uma base, um tom mais escuro que o seu para fazer isso. Ele também passa legal o iluminador aqui, ó, tá vendo? E quando você quer passar o corretivo só nessa região, quando a gente usa um corretivo mais claro, por exemplo, também fica bem legal. Aí o E13, ele já é de pontinha, tá vendo? Ele já é mais próprio. Aí o E13, ele já é mais de pontinha. Ele já é mais próprio para passar assim, na ponte do nariz, ó, que com a pontinha dele é mais fina, a gente consegue ser bem preciso com ele. Então a gente passa iluminador aqui, abaixo da sobrancelha, nesse cantinho aqui interno do olho, a gente sempre tem uma veiazinha mais escura, meio roxa ou meio avermelhada, todo mundo tem. Então, ó, ele com a pontinha dele, você chega bem exatamente onde você quer passar. Então, ele é de precisão
do corretivo. Mesma coisa quando você quer passar iluminador aqui, ó, no arquinho da boca. Aí o E14, ele é chanfrado e reto. Eu gosto muito de você passar aqui, ó, corretivo nessa região. E essa pontinha dele cobre certinho aqui, ó, ao redor do nariz, tá vendo? Então, cada um deles tem a função específica. E uma coisa muito importante, todos os pincéis da Maria Margarida são feitos à mão, todos os processos. A pintura do cabo é feita à mão, são 3 camadas de tinta, então uma de cada vez pinta e seca 3 vezes para cobrir bem bonitinho o cabo. O corte e a colagem das cerdas também é toda manual, não usa máquina em momento algum, só mesmo para fazer a impressão no cabo. Tudo manual, feito com muito carinho para vocês. Qualquer dúvida, é só deixar uma mensagem aqui nos comentários que a gente responde vocês. Beijo!